Então, a Daiane é de Sinop, é a nossa sócia lá de Sinop, fez o curso com a gente há vários anos atrás. Depois, montou um centro de reprodução humana lá em Sinop, que é uma região altamente promissora, todo mundo já ouviu falar de Sinop. Pretencioso, né? Então, Sinop é uma cidade bem bacana, com uma agricultura super poderosa. E então, o pai dela da região, ela acabou veio fazer a formação dela em São Paulo, depois voltou para lá e está muito bem. E por causa que sempre quis fazer a reprodução humana, aí começou a fazer o serviço e depois a gente acabou ficando sócio. E hoje a gente trabalha junto meio à distância, né? A gente tem essa conexão. Então, ela, de vez em quando, a gente discute alguns casos e também, é, mensalmente, a gente participa de um grupo de estudos que a gente discute os casos clínicos mais complexos junto com a equipe. Então, hoje a gente vai falar de um tema que é bastante relevante, como eu estava falando anteriormente, que é a preservação da fertilidade nas jovens, né? Às vezes bem jovens, lá por volta dos seus 30 anos, e às vezes não tão jovens, lá pelos 40 anos. A gente vai ver até que ponto que vale a pena fazer a preservação da fertilidade, que é algo relativamente novo, e por incrível que pareça, ainda muitas mulheres não sabem, né? E alguns ginecologistas ainda não orientam as pacientes em relação a isso. Então, boa noite, Dai. Tudo bom, Jorge? Obrigada por mais essa oportunidade. Então, Sempre na realidade é bom para a gente compartilhar um pouquinho seus conhecimentos, né? Então, vamos lá. Que tipo de preservação da fertilidade que existe, Dai? bom, a gente tem preservação de fertilidade em casos de doenças como as oncológicas, né? Casos de câncer, que é possível preservar a fertilidade. Em algumas doenças benignas também, como a endometriose, antes de alguma cirurgia, que talvez possa provocar algum dano ovariano, né? Com perda de reserva folicular. Eventuais tratamentos, como tratamentos reumatológicos, né, de doenças autoimunes, que às vezes a paciente precisa fazer alguma pulsoterapia, alguma coisa que de repente com algumas drogas, metrotexate, não sei, pode danificar ali essa função ovariana. E nos casos de preservação social, né, quando a mulher, na verdade, não tem nenhum problema de saúde, o problema está na falta do parceiro para conseguir engravidar, e aí ela pode optar, se aquele não for o momento que ela deseja gestar, ela pode preservar para usar num outro momento, se for necessário. Hoje, interessante não, mas interessante meio trágico, porque hoje um colega que a gente conhece, né, ligou para falar de um caso clínico de uma menina de 14 anos que tem um câncer super agressivo, com provável metástase já da Nossa, região genital. Quer dizer, nossa. 14 anos, ainda, logicamente, ainda é solteira, né? Aí, Uhum. nesse caso, só o que resta, eventualmente, seria congelar o tecido ovariano, que é uma técnica que é permitida no Brasil pelo Conselho Federal de Medicina, tem lá que a gente pode fazer, e até tem tecnologia para isso. No ano passado, a gente trouxe uns japoneses que estavam trabalhando com ativação do terceiro ovariano e nos ensinou como fazer isso, né? Mas é Uhum. algo que ainda, é, a nível mundial, é algo novo ainda, mas é uma possibilidade dessa menina, eventualmente, se ela decidir por fazer, os pais decidirem por fazer, dá para fazer, mas é uma situação extremamente chata e grave, mas é uma possibilidade futura de ela ter uma gestação, né? Então, essa seria uma indicação grave, né? Mas outras indicações que não são tão graves, mas que realmente dá para ajudar bastante, seria a preservação social da fertilidade. E quando que ela estaria indicada, Dai? Ah, a paciente procura, né, a gente para fazer uma avaliação, primeiramente, dessa reserva ovariana, da saúde dela, né? A gente normalmente avalia a função ovariana através do antimileriano, da dosagem do hormônio antimileriano, que é dosado no sangue, né?
ou através da contagem de folículos antrais nos ovários, que são folículos que a gente normalmente mede eles por ultrassom ali no início do ciclo menstrual. E se for o desejo da paciente, né, de postergar essa gestação, esse momento de engravidar, ela pode preservar esses óvulos, ou então, se ela preferir, ela pode também preservar embriões, né? Quando ela já tem um parceiro e eles ali no momento não estão pensando na gestação. O ideal, assim, é que essa mulher faça a preservação jovem ainda, né? A gente sabe que a reserva ovariana ela é limitada e que por volta ali dos 32, 35 anos ela começa a ter uma queda considerável. Então, se a mulher preservar ali antes desse período, a chance de a gente conseguir ter um número legal de óvulos e com qualidade boa é bem maior, né? É claro que essa preservação ela pode ser feita em qualquer momento, né, da vida. Ninguém vai barrar ninguém de congelar óvulos com 39 anos, por exemplo, mas desde que a paciente entenda que aquele congelamento ele tem lá suas implicações nas qualidades do óvulo, né, e talvez do embrião também. Uhum. E que mulher que pode fazer essa preservação social da fertilidade? Uma mulher que tem alguma doença, ela poderia eventualmente, sei lá, ter um sei lá, qual é a situação que realmente você acha que se beneficiaria e outras que não se beneficiariam? Por exemplo, aquela que tem antimileriano super baixo, vale a pena? Então, essa é uma pergunta que normalmente eu pergunto para a paciente se vale a pena ou não, né? Depende muito, né? Hoje a gente tem visto assim, cada vez mais mulheres jovens, às vezes com antimileriano baixo, e se essa paciente tem um parceiro, o ideal, assim, não ideal, mas talvez que tenha mais sucesso no futuro, seja preservar embriões, né? Talvez aí fazer alguns ciclos de preservação e para ela tentar conseguir engravidar com os seus óvulos próprios. Mas é tudo uma questão de, eu acho que, colocar na balança, né? Quantas estimulações serão necessárias, quanto que isso vai custar, né? Qual que é a disponibilidade emocional e financeira dessa pessoa e o que representa para ela, de repente, uma gestação num outro momento com uma ovorrecepção, né? Eu sempre converso bastante isso com elas, porque a decisão, acho que vem mais dela, né? Eu perguntei isso porque tem paciente que tem endometriose, né? E aí ela pode ser que até tenha antimileriano bom, mas a endometriose com o tempo vai comprometer o ovário dela e É. eventualmente ela pode ficar perder até o ovário por causa do endometrioma. Então, por isso que é importante ela ver o que ela tem de doença também, porque essa outra doença pode comprometer a fertilidade dela. Ou aquelas mulheres que têm na família a mãe, ou tia, o que for, ou quem for, né, com história de menopausa precoce, então tem que tomar cuidado, porque pode ser que eventualmente essa paciente ela vá chegar na menopausa antes das outras. Uma Uhum. coisa que você falou do antimileriano, tem lugares aí, provavelmente, até em São Paulo também, tem lugar que não tem o antimileriano, né? E aí o E que às o vezes, médico pode fazer é a contagem follicular que a Dai falou, e isso é extremamente simples, né? Hoje, dificilmente o ginecologista, né? Ou na cidade onde vocês estão, dificilmente não teria um ginecologista que poderia colocar ultrassom e ver quantos folículos tem, né? E através dessas contagens folículos antrais é que daria para ter uma ideia de como que está essa reserva. Como que é essa contagem? Para ter uma ideia que seria bom, qual que é um número bom para se preservar, a quantidade, como que seria isso? Mas só para ter uma ideia. uhum. Então, a gente faz normalmente o ultrassom no período inicial, né, do ciclo menstrual, até as pacientes reclamam um pouquinho de vir fazer ultrassom ainda sangrando, mas é o momento em que está começando o recrutamento folicular, né, e é o momento que a gente observa esses folículos antrais ali no ovário. São normalmente folículos pequenos, que tem ali entre 2 e 9 milímetros, mais ou menos, e uma contagem que seria considerada ali dentro do normal, um número entre 14, né? Se não tiver nenhum antimileriano.
E para uma mulher ali por volta dos 30 anos congelar, acho que um número entre 15 e 18 óvulos é um bom número, né? Para se ter um bebê vivo em casa no futuro. Uhum. Uma coisa que é importante saber, né? Às vezes as pessoas confundem. O fato de ter baixa reserva não significa que ela é infértil, É. né? Porque ela pode ter baixa reserva, mas se ela estiver menstruando ciclicamente, a chance dela engravidar é tão boa quanto outra mulher que tem uma reserva boa, Uhum. né? Agora, o que acontece é que aquela que tem baixa reserva, se for fazer uma fertilização in vitro, provavelmente ela vai ter menos óvulos, então com isso a chance dela acaba sendo menor do que aquela que tem bastante óvulo. Então, Uhum. mas não significa baixa reserva, baixa capacidade de engravidar espontaneamente, naturalmente. Tem menos chance de engravidar quando vai fazer a fertilização in vitro, né? E qual que é a idade que você acha que poderia ser feita essa preservação da fertilidade? Então, essa é a pergunta que vale US$ 1 milhão, né? Hum. Se faz muito cedo, muito provavelmente não vai precisar usar, né? Porque tem ainda a chance de encontrar uma pessoa bacana e engravidar naturalmente. E se faz muito tarde, pode ser que se guarde poucos óvulos e com uma qualidade não boa, e esse número, que assim, às vezes isso a gente tem que deixar muito claro também para as pessoas, que uma preservação da fertilidade não necessariamente vai garantir, né, que ela tenha um filho vivo em casa no futuro, né? Então, por exemplo, sei lá, uma mulher de 40 anos que faça aí uma preservação, 8 óvulos guardados, será que ela vai conseguir engravidar com esses 8 ócitos, né? É uma pergunta que a gente tem que mostrar ali uns cálculos para a paciente para ela entender bem, talvez precise de um pouco mais. E aí esse pouco mais é que é complicado, né? Hum. Mas Eu acho tenho que até um trabalho aqui que eu costumo mostrar para os pacientes, até vou falar para vocês, né? É, é assim, tem um trabalho que foi publicado em 2015. É um trabalho, um modelo matemático, que a americana gosta de fazer isso, calcular um monte de custo-benefício, né? E aí, se a paciente vier na clínica aos 30 anos de idade e resolver congelar e depois vir com 37 anos, quer dizer, 7 anos depois, tentar por uns 6 meses e depois, se não engravidar, aí partir para a fertilização in vitro. Então, intervalo de 7 anos, 6 meses tentativa e tentativa de engravidar, né? E ela se casar ou produção independente. Então, essas duas possibilidades. Então, se ela congelar aos 30 anos de idade e depois resolver voltar aos 37 anos de idade e somente casada ela teria ter o filho, iria ter o filho somente casada. Então, 30 anos, 37. A possibilidade dela engravidar, né, é por volta de 35%. Agora, se ela optar pela produção independente, que até a gente vai falar na sexta-feira sobre produção independente, a possibilidade dela engravidar é 85%. Então, aumenta bastante essa possibilidade. Agora, e depois, se uma outra mulher, ou essa mesma mulher, viesse aos 37 anos de idade, que mais ou menos é a idade que as mulheres nos procuram na clínica de reprodução humana. Então, se ela vier aos 37 anos, vou congelar os óvulos e depois eu vou voltar aos 44 anos, né? E vou tentar por 6 meses. Se não der, eu vou engravidar. Mas eu vou esperar encontrar o homem certo. A possibilidade dela engravidar é de 9,2%. Se ela fizer produção independente, 51%. Então, é bem diferente. Então, com a produção independente, aumenta bastante. E se ela não engravida, se ela não congelar, é 3,9%, com outra 21,9%. Então, mostrando de fato que vale a pena congelar, pensando principalmente se não encontrar o marido perfeito, ela pode recorrer ao banco de sêmen e com isso a possibilidade dela engravidar se ela chegar até os 37 anos é mais de 50%. E hoje tem banco de sêmen que você pode escolher a cor dos olhos do marido, do marido não, do doador, né? Você pode até ver foto, né? Se for doador importado. Nacional tem algumas restrições,
Mas com isso, ela pode ter o filho no futuro. Então, importante é o seguinte: se ela pensa em ter filhos, então congele precocemente e depois, mesmo que não tenha o companheiro, se por acaso optar por uma produção independente, vai ter uma grande chance de engravidar. Agora, se esperar o casamento, aí realmente a chance não é muito grande, tanto faz congelar como não congelar depois de certa idade, conforme mostra esse trabalho, não é eu que estou falando, é o trabalho que tem até referência aqui. Quem precisar, a gente pode mandar referência biográfica, porque é um trabalho científico feito e publicado numa revista séria. Uhum. E, então é uma coisa bem interessante esse negócio da dificuldade de se encontrar um parceiro, né? Bom, deixa pra lá. E quanto tempo pode ficar congelado esses ovos, Dai? Ah, por tempo indeterminado, né? A taxa de recuperação quando a gente congela um óvulo e vai descongelar, a chance de ter um óvulo bom que vai gerar gestação é muito próxima do afresco, né? E é uma técnica muito segura. Hoje é feita a vitrificação, né? E pode ficar por tempo indeterminado mesmo. Isso é quem vai definir é a paciente, né? E o que tem umas meninas perguntando aqui, Jorge. Uhum. Tem opção no mesmo. Tá. Elas perguntaram uma primeira pergunta: como é que é feita a retirada? Bom, então quando a paciente resolve que ela vai fazer um tratamento para congelar, para preservar a fertilidade, a gente vai avaliar essa mulher, né? Ela vai passar por uma consulta ginecológica, vão ser pedidos alguns exames. Em cima dos dados que a gente tiver dela, da reserva ovariana, a gente vai prescrever medicação para estimulação. Essa mulher vai passar por essa estimulação ovariana, que normalmente dura em torno de 10, 12 dias. E a coleta dos óvulos ela é feita através de consedação venosa, né? A paciente dorme na hora da coleta, porque a gente precisa colocar uma agulha via vaginal e fazer a retirada desses óvulos. Então, eles são retirados, coletados, passam mais ou menos 2 horas no laboratório, que é o tempo das meninas avaliarem quais estão maduros ou não, denudar, que é tirar uma camada que tem em volta do óvulo, e elas congelam, né? Então, dependendo da idade da paciente, esses óvulos são congelados em número determinados, normalmente até os 35 anos, né? A gente congela, na verdade, desculpa, o óvulo pode ser congelado em palhetas, o tanto que tiver maduro, né? A gente congela só os óvulos maduros e eles vão ficar lá, né? Por tempo que a paciente decidir se ela vai ou não usar. Também é possível a mesma paciente, por exemplo, que esteja buscando uma gestação ali no momento, congelar embriões também é uma forma de preservar a fertilidade, né? E se a paciente tem, de repente, 20 óvulos numa coleta e ela quer ter algum número de embriões e congelar também óvulos, isso também é possível, né? Então, de repente, ela usa todos aqueles embriões e tem ali óvulos guardados na manga, né? Se precisar, se de repente não deu certo, que podem ser fertilizados posteriormente. Ou com o sêmen do primeiro marido, ou se às vezes troca de marido e vai, né? Quer ter uma outra oportunidade, também é feita. Com relação a outra pergunta que perguntou o que é um AMH normal, eu acho que o AMH ele é muito correlacionado com a idade, né? Então a gente sempre tem ali, a gente não vê o AMH de uma maneira isolada. Então, se vier um é bom para quem? Para quem tem 20 anos, para quem tem 30, para quem tem 40. Então, depende muito do perfil da paciente. Esse valor ele é individual, né? Não tem como a gente dizer certinho o que é normal, né? Tem vários valores de normalidade dependendo da faixa etária. E nas pacientes que têm ovário policístico, na maioria das vezes, esses pacientes têm um nível de antimileriano aumentado, né, Jorge? Uhum. Na verdade, sim, costumo falar, tudo que é de mais de menos não é bom, né? Quem É, tem ovário policístico tem bastante, né? Tem bastante óvulo, o AMH é super alto, só que a qualidade geralmente não é boa. Às vezes tem paciente que chega a ter 30, 40 óvulos, né? Ou potenciais óvulos, né? E depois, às vezes, não vem nenhum, às vezes vem e não vem com qualidade. Tanto é que, às vezes, até questiona se essa paciente poderia ser uma doadora por conta do resultado que realmente o resultado
não é tão bom, levando a esse questionamento, né? Aí Uhum. perguntaram, né, como saber se os ovos são bons, né? Na verdade, é uma análise subjetiva de ver a característica do óvulo. A embriologista, ela consegue ver que o óvulo é bonito ou não é bonito, mas até aí, quem vê cara não vê coração, porque às vezes o óvulo bonito, geneticamente, ele não é um bom óvulo, né? Aí também perguntaram se na clínica faz. Na verdade, hoje, todas as clínicas de reprodução humana podem fazer esse procedimento, que é um procedimento hoje bastante comum, né? É um procedimento que é feito com bastante facilidade pelos embriologistas. Então, isso você pode, na nossa clínica, a em Sinop, então é feito com bastante facilidade. Logicamente, tem alguns que têm resultado melhor, outros não tão bons, mas todas as clínicas hoje trabalham com congelamento de óvulo, né? Queria falar alguma coisa? Tem uma outra pergunta perguntando sobre a possibilidade de congelar óvulos depois dos 41. Quais seriam as chances de engravidar mesmo por FIV? Quer falar? Né? O problema de você congelar nessa idade, um é que talvez não tenha óvulo suficiente. Outra é que esse óvulo suficiente, o ideal que tenha por volta de 15 a 20 óvulos. Como a Day falou, depende muito da idade, né? Mas se você tiver por volta dos seus 35 anos, conseguir guardar 35 ou conseguir guardar 15 a 20, está excelente, porque daí você consegue ter, talvez ter um ou dois filhos. Mas se É. você tem 40 e tantos anos, dificilmente você vai conseguir guardar esse tanto de óvulo. E além do Uhum. que, se guardar esse tanto de óvulo, provavelmente uma boa parte dessa, talvez metade ou mais, já não seriam óvulos de qualidade suficiente para gerar um embrião de qualidade. E daí você iria congelar algo que não teria sucesso. Por isso que a gente fala daí no começo falou, né, de congelar com 30 anos, 30 e poucos anos de idade. O problema é que se você congelar nessa idade, talvez não vá utilizar. Agora, por outro lado, se você tiver condições de fazer nessa idade, é quase certo que você vai conseguir ter filhos. Como mostrei aquele trabalho lá que é 80 e tantos por cento a possibilidade de você ter um filho. Então, se você realmente sonha e a questão financeira não seja tão relevante, você poderia congelar, ou é que isso tem um custo mensal ou semestral de alguns reais que você vai ter que manter durante esse tempo. Mas se seu sonho é muito grande, então aconselho que você faça esse congelamento para ter essa possibilidade futura de gravidez. O que mais estão perguntando aí, Dai? Da endometriose e a fertilização, a pandemia e a fertilização. É complicado. Assim, a Então, endometriose. essa pandemia está atrapalhando bastante, né? Mas porque a gente não está podendo fazer transferências de embriões, né? Mas aquelas pacientes que têm uma baixa reserva ovariana ou que têm uma idade mais avançada e que necessite de tratamento, ou pelo menos o congelamento do óvulo ou embrião, é possível sim. O que não é possível, por enquanto, não é aconselhável, não é recomendado, é a transferência de embriões por conta de não saber-se exatamente até que ponto que esse embrião poderia estar comprometido ou ser comprometido pela fertilização natural ou artificial. Ainda é uma doença bem recente, né? Começou em dezembro, quer dizer, pouco tempo ainda para saber se haverá algum comprometimento no embrião formado e na gravidez também. Além do risco, né, de ter que ir num hospital com a onda de Covid que está tendo. Uhum. E É. aí? Tá te elogiando aí, a sua linda médica. Obrigada. Sou portuguesa, assim, Portugal tem pacientes que vêm de Portugal para cá, mas em Portugal tem ótimos serviços também. É, sim, sim. Porque eu vou fazer FIV em junho. Como é esse processo? Fala, Dai, como é o processo? O processo. Eu sempre falo com as pacientes assim, eu falo que o processo da fertilização ele não é tão sofrido, né? Porque é o que dura mais ou menos um ciclo menstrual, né? Hoje, com essa recomendação de não transferir, então a gente tem interrompido o processo no meio, né? Então é o tempo de fazer uma estimulação ovariana que dura entre 10 e 12 dias,
Após a maturação ocitária, a gente vai coletar esses óvulos, depois do último remédio, por volta de 36, 34 horas a gente coleta, e aí o processo é laboratorial, né? A gente vai ver quantos óvulos maduros foram obtidos, como é que vai ser, se vai ser preservado o óvulo, o embrião, eles serão fertilizados e vai ter um desenvolvimento no laboratório e de acordo com aquilo que eles se desenvolverem, a gente vai optar por fazer o congelamento ou no terceiro ou no quinto dia de vida, né, do embrião. O, a taxa de sucesso é bastante elevada com o congelamento, né? Você poderia falar um pouco em relação ao sucesso do descongelamento de ovo ou embrião? É a mesma coisa? O embrião é mais? Ou... Podia falar uma coisa a respeito disso daí? Então, o embrião, na verdade, ele é composto por várias células, né? Então, quando você vitrifica e volta ele para o estado normal dele, ele é um pouco mais estável, ele tem uma possibilidade de se recuperar de uma maneira boa, né? O óvulo também tem. Todavia, o óvulo é uma célula só, né? E esse processo de congelamento e descongelamento é como se fosse uma desidratação e uma reidratação, né? Então, eventualmente, essa célula, por ela estar sozinha, ela pode apresentar uma fragilidade um pouquinho maior que o embrião. Mas, assim, dos óvulos congelados, a taxa de gestação ela é muito parecida com o dos óvulos a fresco, né? E aí é o que a gente fala de novo, né? Quanto antes, melhor, porque se o óvulo tem uma boa qualidade, a chance de recuperar ele depois de descongelar é boa, né? E a chance de fertilização e de gerar um embrião bom vai ser boa. Alguém fez uma pergunta estranha, se dá para fazer laqueadura retirando ovário, né? É, eu não entendi também. É que, na verdade, se você tirar o ovário, as complicações que você vai ter, você vai ter um monte de ondas de calor, então o mal-estar não vai valer a pena. Pode ter também outros comprometimentos, como osteoporose. Então, é, um, é uma, é uma cirurgia que não foi feita para fazer esterilização. Então, é estranho essa pergunta, né? Hum. E inseminação em SOP, na verdade, se a paciente tem ovário policístico, não precisa fazer inseminação, é só fazer ovular. É que para engravidar, não somente precisa ovular muitas vezes. Às vezes a paciente tem outros problemas que não é É, somente ovulação. Se o problema for só ovulação, só fazer ovulação, não precisa nem fazer, não precisa nem fazer inseminação. Basta ter relação sexual que vai engravidar. É que tem é, que descobrir se não tem outras causas, né? é. É. É que Alguma pergunta que você quer responder? Fala. o distúrbio, a síndrome dos ovários policísticos, né, muitas vezes ela gera óvulos com defeitos internos, né? Eu falo que pode ter alterações em inúmeras proteínas lá dentro do óvulo, que ou vai danificar alguma divisão dele, ou vai prejudicar a fertilização, ou vai provocar uma fragilidade de membrana, ou uma alteração que realmente dificulta essa gestação de acontecer, né? Não é raro, a gente, quando, óbvio, né, a fertilização in vitro não é a primeira opção para gente que tem SOP, mas quando o casal vem com outros comemorandos, né, um fator masculino, mais uma SOP, mais, sei lá, endometriose, enfim, pode vir um somatório de coisas, e a indicação é a fertilização in vitro, muitas vezes a gente recupera ócitos que têm uma qualidade não boa, muito possivelmente por causa da SOP, né? E é aquilo que o Jorge falou, infelizmente a gente não tem nenhum exame que se faça. Ah, eu gostaria de fazer um exame para saber se os meus óvulos são bons. O preditor mais fiel que a gente usa de qualidade ocitária é a idade da mulher, né? Uhum. A Selma está perguntando, né, que tem cirurgia de endometriose. Então, se a paciente é submetida a uma cirurgia por endometriose e tem comprometimento nas trompas, geralmente ela acaba indo para a fertilização in vitro, ainda mais se tem uma idade mais avançada, realmente a indicação seria fazer a fertilização in vitro e não esperar que a tuba seja suficiente para ela vir engravidar, né? Uhum. Então, geralmente a conduta é mais é,
agressiva do que esperar por acontecer, né? Uhum. O que mais ser? E assim, a endometriose também, eu sempre pergunto para as pacientes, né? Eu falo assim, mas será que uma esterossalpingografia com coteto positivo, passando o contraste, né? Ela está realmente normal? Se o casal está com uma esterossalpingografia normal e está lá 6 anos tentando engravidar, né? Após uma cirurgia de endometriose. Será que essa inflamação que a endometriose causou não pode ter provocado um dano funcional a essa tuba e não está dando certo, né? Então, acho que às vezes tratar, fazer reprodução humana é muito difícil. Deixa eu falar uma coisa. A gente está dando respondendo umas questões aqui, mas de longe isso não é uma consulta, viu? Isso aqui é só É, uma orientação geral, porque para a gente dar a conduta, na verdade, tem a consulta online e nada substitui o presencial também. Então é só uma orientação geral. Por exemplo, o paciente aí está falando que tem 34 anos, né? E não tem nenhum problema de saúde e uma das trompas obstruídas. Quer dizer, se uma das trompas está obstruída, provavelmente ele deve ter algum problema, teve alguma aderência ou endometriose, ou sofreu alguma cirurgia, alguma coisa comprometeu a tuba. E nessa idade, ainda há a possibilidade de você fazer a fertilização in vitro e ainda participar do programa de ovo-doação, se assim você preferir, né? Depende da idade que a paciente chega na clínica, ela até 35 anos ela pode participar do programa de ovo-doação voluntariamente, não vai ganhar nada com isso, né? Não tem o caráter comercial nem lucrativo, mas há o compartilhamento do material genético e da questão financeira também. Então, boa parte do tratamento dela, quem paga, na verdade, é a receptora. Então, nessa idade é possível fazer esse tipo de, de tratamento beneficiando ambas as pacientes. Doação compartilhada ou doação voluntária também existe. Quem quiser saber mais disso, só ir nas normas do Conselho Federal de Medicina de 2017, ela explica detalhadamente essas questões. Tem mais é. pergunta aí? Tem uma aqui que se foi tirado dos ovários, como é que é possível uma gestação, né? Se a pessoa não tem mais ovário, seja por um motivo mecânico, né, cirúrgico, passou por uma cirurgia e perdeu os 2 ovários, ou então entrou em falência ovariana, entrou na menopausa e não produz mais óvulos, a alternativa para a gestação acontecer é através de ovo-recepção, né? A pessoa receber óvulos. Então, é possível sim ter o bebê, desde que aceite essa opção. Uhum. Tem mais pergunta aí? Quem quiser ter mais informações, na verdade, essa semana a gente vai ter mais algumas lives falando. Essa semana falando bastante de fator masculino, né? Que a gente falou bem pouco sobre isso aí. Sim. Então a gente vai falar um pouco sobre a possibilidade de engravidar mesmo sem espermatozoide ejaculado, né? Dá para encontrar espermatozoide em alguns lugares. Uhum. Tem alguma pergunta mais que você gostaria de responder? Não, acho que só mesmo. Então, Legal. o que você gostaria de falar então, Dai? Então, eu queria, assim, a orientação, eu acho que a melhor coisa, né, é que vocês não deixem de procurar o seu ginecologista esporadicamente, né, para que tire essas dúvidas, né, procure saber como é que está a sua reserva ovariana, a sua saúde ovariana, para que não aconteça nenhum imprevisto no futuro e te pegue de surpresa, né? Então, acho que o melhor remédio é realmente a prevenção. E que eu acho que você pode consultar ou alguém especializado, ou o próprio ginecologista mesmo hoje está bem tranquilo, né, com relação a isso. E se aparecer alguma dúvida, nós estamos à disposição. É isso aí, Dai. Obrigado pela Obrigada. sua Eu, entrevista. E quem quiser, volte aqui amanhã que a gente vai estar falando sobre outros assuntos, vai falar sobre outros assuntos e espero vocês então, tá bom? Tchau, tchau, beleza. Dai. Tá, gente. Obrigado. Tchau, Obrigada. tchau.